Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Vailson Santos. O meu sinal na comunidade surda é: bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre os movimentos de rotação e translação da Terra. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Na aula passada, iniciamos nossos estudos sobre os movimentos de rotação e translação. Hoje, vamos trabalhar algumas evidências que comprovam esses movimentos. O planeta Terra não permanece estático, realizando uma série de movimentos ao mesmo tempo, sendo que os mais conhecidos são os de rotação e o de translação. Mas o planeta Terra possui 14 movimentos. Vamos conhecer eles? Primeiro, rotação. É o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois, se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia em um lado do planeta, que seria extremamente quente, e apenas noite do outro lado do planeta, que seria extremamente frio. Segundo, translação. É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos para completá-lo. Esse movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23 graus e 27 minutos, há períodos em que os dias são maiores que as noites, os solstícios de verão. Períodos que as noites são maiores que os dias, os solstícios de inverno. E períodos em que eles possuem a mesma duração, equinócio de primavera e outono. Terceiro, precessão dos equinócios. Movimento descoberto por Hiparco, astrônomo e matemático grego do século II a.C., sendo um movimento que determina a variação da posição do eixo polar da Terra no espaço. O período desse movimento é de aproximadamente 26 mil anos. Quarto, mutação. É um movimento parecido com o anterior, porém em escala bem menor. Também se refere à variação do eixo polar terrestre conforme o movimento do planeta no espaço. Quinto, deslocamento do periélio. Refere-se ao deslocamento da posição de mínima distância entre a Terra e o Sol. Número 6, obliquidade da elíptica. Diz respeito à variação do ângulo entre o plano orbital da Terra e o equador terrestre. 7, variação da excentricidade orbital. Trata-se da alteração da órbita terrestre conforme o planeta se movimenta ao redor do Sol. Número 8, perturbações planetárias. Esse movimento diz respeito às interferências gravitacionais sofridas pela Terra em seu movimento de translação, provocada por outros planetas, principalmente Vênus e Júpiter. Nono, movimento do centro de massa. O centro de massa do sistema, formado pela Terra e pela Lua, gira em torno do Sol, e a Terra e a Lua giram em torno desse centro. Décimo, centro de massa do Sistema Solar. Os planetas giram em torno do centro de massa do Sistema Solar. Assim, o movimento translacional da Terra é em torno desse centro. 11. Variação dos polos. Os polos geográficos da Terra variam continuamente segundo uma série de causas: deslocamento de placas tectônicas, correntes marítimas, marés, evaporações das águas oceânicas, erosão, etc. 12. Marés. O deslocamento do mar, ora se expande, ora se contrai, devido ao movimento das marés provocada pela força gravitacional da Lua e do Sol. 13. Rotação da galáxia. A Via Láctea gira em torno do seu centro, e por consequente o Sol e todos os corpos do Sistema Solar também se movimentam. 14. Expansão do universo. As galáxias se movem no espaço cósmico, assim como a Via Láctea, que leva consigo o Sol e sua família. O movimento de rotação e suas consequências. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas apresentam incidências diretas dos raios solares, enquanto outras estão perdendo iluminação, gerando então
uma diferença de iluminação entre as regiões do planeta. A velocidade média do movimento de rotação é de aproximadamente 1.669 km por hora. Outras consequências do movimento de rotação é a dilatação da região próxima da linha do Equador e um possível achatamento dos polos. As correntes marítimas sofrem desvio para o oeste e a criação do sistema de fusos horários. Esse sistema foi criado para padronizar o horário mundial e é calculado a partir da divisão da Terra em 360 graus, em 24 horas, que corresponde ao período aproximado que a Terra leva para realizar o movimento de rotação. Consequência do movimento de translação. A velocidade do movimento altera-se conforme a Terra aproxima-se ou se distancia do Sol. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade, e quanto mais afastada, menor a velocidade do movimento. Quando ocorre o afastamento do planeta Terra em relação ao Sol, denomina-se afélio, é a distância entre a Terra e o Sol. É de aproximadamente 152 milhões de quilômetros. Quando ocorre a aproximação da Terra com o Sol, denomina-se periélio. E a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Assim, quando a Terra encontra-se no afélio, sua velocidade torna-se reduzida e, quando a Terra encontra-se no periélio, a velocidade de translação é maior. Uma das consequências do movimento de translação é a sucessão dos anos. Uma volta completa da Terra em torno do Sol corresponde ao chamado ano civil, que por convenção apresenta 365 dias e 366 a cada 4 anos. Visto que o tempo real do movimento de translação é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Outra consequência do movimento de translação é a ocorrência das estações do ano. Sabe-se que a Terra possui um eixo de inclinação e que provoca uma diferença de iluminação nas áreas do planeta. Assim, ao longo do movimento, a superfície terrestre ilumina-se de maneira desigual, ou seja, as áreas não recebem a mesma quantidade de energia solar, resultando, então, nas estações do ano. O início das estações do ano é marcado por 2 fenômenos astronômicos, o solstício e equinócio. Solstício corresponde ao posicionamento do Sol em seu limite máximo, ou seja, ele estará em seu auge a norte ou ao sul. Assim, um dos hemisférios estará recebendo maior insolação. O solstício ocorre 2 vezes por ano, junho e dezembro, e marca o início do inverno e do verão. Se a incidência é maior no hemisfério norte, significa que esse estará vivenciando o verão, e o hemisfério sul, que está recebendo menos incidência, está vivenciando o inverno e vice-versa. A partir do solstício de verão, os dias são mais longos que a noite, e, a partir do solstício de inverno, as noites são mais longas do que os dias. Equinócio corresponde ao posicionamento médio do Sol em relação à Terra, ou seja, o Sol estará iluminando igualmente o hemisfério norte e o hemisfério sul. Portanto, ambos os hemisférios, nesse momento, recebem igual iluminação. O equinócio ocorre 2 vezes por ano, nos meses de março e setembro, marcando o início do outono e da primavera. Enquanto o equinócio de primavera marca o início da estação em um hemisfério, no outro se inicia o outono, devido à igual iluminação nos hemisférios, dias e noites têm igual duração. As estações do ano designam 4 períodos ao longo de um ano, cada um com características distintas, baseadas em padrões ou variações climáticas. As estações do ano são outono, inverno, primavera e verão. Características das estações do ano. As estações do ano possuem características bem definidas e específicas, diferenciando-se no hemisfério sul e norte, de acordo com a inclinação do eixo da Terra e com os movimentos de rotação e translação. Verão apresenta temperaturas elevadas e dias mais longos que as noites. Nesse período, há aumento dos índices pluviométricos. Essa estação do ano sucede a primavera e antecede o outono. Outono é considerado um período de transição e caracteriza-se pelo declínio das temperaturas, com exceção das regiões que se localizam próximo ao Equador. Nesse período, as folhas das árvores apresentam tons amarelados e costumam cair, indicando
mudança de estação. Inverno caracteriza-se pela queda das temperaturas e, em alguns lugares do hemisfério sul, pela ocorrência das geadas e nevasca, apresentam dias mais curtos e noites mais longas, em decorrência da menor incidência solar. Nesse período, ocorrem migrações de diversas espécies de animais para as áreas com temperaturas mais elevadas. Primavera apresenta temperaturas amenas e agradáveis e aumento dos índices pluviométricos. Os dias começam a ficar mais longos e as noites passam a ser mais curtas. A característica principal dessa estação é o reflorescimento da flora terrestre. Agora, vamos testar nossos conhecimentos. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Quais são os dois principais movimentos da Terra? Alternativa A, movimento de rotação e evolução. Alternativa B, movimento de translação e maré. Alternativa C, movimento de translação e universal. Ou alternativa D, movimento de rotação e translação. Vou dar um tempo para você responder. Acertou quem marcou a letra D, os movimentos de rotação e translação. Agora, vamos para a atividade 2. Qual é o movimento da Terra que dá origem ao ano civil? Alternativa A, rotação. Alternativa B, translação. Alternativa C, universal. Ou alternativa D, marés. Vou dar um tempo para você responder. Vamos lá para a hora da resposta? Acertou quem marcou a letra B, movimento de translação. Agora, vamos para a atividade 3. Qual é o movimento que dá origem aos dias e às noites? Alternativa A, translação. Alternativa B, rotação. Alternativa C, universal. Ou alternativa D, rotação das galáxias. Vou dar um tempo em tela para você responder. Vamos lá para a hora da resposta? Acertou quem marcou a letra B, movimento de rotação. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, estudamos os principais movimentos da Terra, rotação e translação. Os outros movimentos da Terra, as estações do ano. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre as habilidades propostas para hoje. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos.